paz do Senhor, povo de Deus. Oh, glória! Por Ele são todas as coisas. Porque dele, por Aleluia, ele, aleluia, oh, glória! para ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Você ele, pode enaltecer a esse Deus da glória, que é tudo por Ele, tudo é para Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Ergue a sua voz. A ele a aleluia. A Ele a glória, a Ele a nossa adoração, a Ele, aleluia, digno de todo louvor. Glória a Deus. Pra sempre. Com profundas riquezas, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus para todos sempre. Eu quero agradecer a você pela tua participação, quero agradecer a você pela tua família, você que está sempre conosco em nossa programação Momento com Deus. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo teu lar, pela tua casa, a você do canal Facebook, a você do canal do YouTube. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Compartilha com quem você ama. Compartilha com quem você acredita que vai se identificar com esse projeto. Uma palavra de Deus nesta noite, com a ajuda do meu amigo Espírito Santo. Oh, glória! Se Deus permitir, vai ter uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração, amém? Vamos orar, pedindo a Deus que Ele se revele, que seja feita a sua vontade, para a glória dEle, e que você, que eu, possamos nos regozijar para a glória dEle, amém? Ora comigo, Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti eu te agradecemos, Deus, a Ti te louvamos por esta oportunidade feliz, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, para a Tua glória. Visita o Teu povo, Deus, visita o Teu povo. Ah, Deus, sabemos que não está fácil, meu Pai, mas queremos Te apresentar os que se encontram enfermos, que se encontram nos hospitais, aqueles, meu Deus, que precisam de uma palavra. Ah, Deus, Tu sonda os nossos corações, Tu sonda a nossa alma, nosso espírito, nossa mente. Ah, Deus da glória, nos ajuda, Senhor, nesta noite, para a glória do Teu nome. Fica conosco, ó Pai, onde quer que tenha uma vida, meu Pai, agora ouvindo a Tua palavra. Ah, Deus, que possa ser impactado pelo poder do Teu Espírito Santo, que possa ser, meu Pai, ah, Deus, impactado pelo Teu agir. Ah, Deus, que grandes coisas, meu Pai, venha acontecer nesta noite, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Estamos aqui compartilhando a Tua palavra, estamos aqui, meu Pai, dizendo que o Senhor é grande, que o Teu Pai, que a glória é Tua, o poder é Teu, e que somos canal, meu Pai, na Tua presença, e sabemos, Deus, que não está fácil. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Pai, nesta noite, que Tua benignidade, meu Pai, possa nos alcançar, que a Tua benignidade, Senhor,
possa nos alcançar e crê, meu Pai, que tu estás no conosco. Oh glória, oh glória. Visita nesta noite. Nos ajuda, meu Pai, com a tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, a ser verdadeiros adoradores. Ah, Senhor, que o teu poder nesta noite, ó Pai, seja inexplicável. Visita-nos para a glória do teu nome. Ah, Deus bendito. Muito obrigado. Muito obrigado. Tu és o Deus da nossa salvação. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero nesta oportunidade, irmãos, convidar a você para ler um texto conosco, que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Primeira Reis, capítulo de número 17. Iremos ler o verso 1. 1 Reis, capítulo de número 17, o verso 1. Que ele diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Estamos diante, irmãos, de um texto a qual traz menção à vida e o surgimento do profeta Elias. E é interessante notar que podemos afirmar com segurança que o ministério do profeta Elias surgiu um dos períodos mais sombrios da história do Reino do Norte, também denominado por Israel, aonde durante o reinado de Acabe, filho de Onri, aonde Acabe reinou por vários anos, durante 874 a 853 a.C., e o seu reinado foi marcado pela tentativa de conciliar os elementos do culto cananeu com a adoração israelita. Uma primeira leitura do capítulo 16, a partir do verso 19 do livro de 1 Reis, revela que houve uma mistura de famílias, e essa mistura trouxe sequências desastrosas para o povo de Deus. Na prática, o culto ao verdadeiro Deus foi substituído por uma adoração ao Deus conhecido como Deus Baal, trazendo consequências e apostasia sem precedentes e pondo em risco todo o povo de Israel. O texto bíblico põe acerca do casamento misto. Ele tem seus problemas, tem suas consequências. E é interessante que Acabe
ele casa com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Como uma das causas da apostasia do reino do norte, o relato bíblico destaca que Acabe tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e juntamente com este casamento, ele se encurvou a esta idolatria e agora passou a servir a esta idolatria de adoração ao Deus Baal. Foi em decorrência deste casamento que a idolatria entrou com força em Israel, embora se falam que este casamento foi um casamento político, mas que trouxe consequências nas vidas espirituais de quem cercava. E a mistura sempre foi um perigo constante na história do povo de Deus. É bem verdade que os cristãos devem ter sempre cuidado acerca com algumas misturas, porque tem misturas, irmãos, que traz problema, traz consequências, traz dores, traz tragédias. E a idolatria é um pecado que Deus não aceita. Imagine você tirar a verdadeira adoração a Deus e passar a outros. Deus não aceita, irmãos. Então veja que o pecado se construiu em uma mistura de dois povos diferentes e assim trouxe consequências para Israel. A união de Acabe com Jezabel demonstrou logo ser desastrosa, pois através dessa união a gente entende o problema que foi para Israel. A idolatria em Israel ficou evidente quando o autor, no capítulo 16, vai relatar que Acabe fez um postiço de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. E não há dúvida que este culto foi suplantado e havia uma idolatria, talvez financiada pelo Estado. Vez por outra, a gente acompanha essa suplantação dentro dos estados, dentro das repartições judiciais, públicas e etc. E a gente vê o grande estatal sendo financiada pelas práticas contrárias, tentando desfazer os princípios de Deus, tentando desmontar, desvalorizar e assim trazendo ruínas e consequências para toda a nação. Infelizmente, irmãos, podemos dizer que estamos vivendo neste momento parecido. E é interessante notar que neste capítulo 17 a gente vai encontrar um surgimento de um homem conhecido por Elias. Ele aparece no cenário bíblico no capítulo 17, do nada. De fato, a Escritura Sagrada silencia sobre a sua identidade, seus pais, sua parentela. Diz apenas que ele era um tisbita dos moradores de Gileade, capítulo 1 do livro de 1 Reis, capítulo 17. Todavia, esse homem enigmático que protagoniza os fatos mais impactantes na história do profetismo de Israel. Isso acontece quando Elias profetiza acerca dos atos desastrosos de Acabe com Jezabel, com a idolatria. E é interessante que Elias anuncia
algo que está para acontecer, e isto choca Acabe. Isto choca o relacionamento de Acabe com Jezabel, choca toda a nação, porque o que está para acontecer é algo que vai abalar a terra, vai abalar Israel, vai abalar todo o território concernente a um episódio que Deus, pela boca do profeta Elias, assim sucederá. É interessante notar que o nome do profeta Elias revela algo de sua identidade, pois significa Javé é o meu Deus, ou Javé é Deus. Elias profetiza em Israel ao Deus verdadeiro, trazendo e mostrando a Acabe que Deus não está aceitando conforme o seu reinado e conforme o seu exemplo. O interessante é que o texto diz que o profeta Elias, ele vai dizer: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então veja, irmãos, que o profeta Elias, ele dá uma sentença ao rei Acabe e afirma a presença que o rei Acabe, e ele diz que vive o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, ele confronta o que Acabe acabara de fazer em sua atitude de desvencilhar a adoração a Deus para o Deus conhecido como Baal. E o profeta Elias, ele afirma para Acabe como palavras para dizer a Acabe que Acabe, a presença do Deus que eu sirvo é um Deus que faz, é um Deus que cumpre, é um Deus que realiza. E a presença desse Deus que eu sirvo, Acabe, e perante cuja face estou e vivo adorando este Deus, Acabe, que nestes anos, ele não falou dias, não falou meses, nestes anos, ou seja, alguns anos, por esses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vale a pena notar esse texto, onde o profeta Elias vai nos revelar que vale a pena termos uma identidade cristã. Elias mostra a sua identidade para Acabe e diz: Acabe, eu sirvo ao Deus de Israel, e o Deus que eu sirvo, Acabe, ele revela o escondido, revela o profundo, revela o oculto, revela quem está em trevas, revela quem está em falta. E sabe o que é interessante, Acabe? Ele também mostra, ele também exorta. E quando Deus nos repreende, é para nossa melhora, é para nosso crescimento. E Elias estava mostrando a Acabe
a identidade dele, porque ele vai dizer: não vai haver chuva nem orvalho segundo a minha palavra. E o profeta ele estava dizendo: a minha palavra cabe. Deus confirma. Deus assina. Imagine você vai comprar algo, mas quem vai pagar é seu pai. E você chega no lugar e diz: eu quero algo, mas eu estou sem dinheiro, mas meu pai vai pagar. Aí seu pai paga. E quando você chega no lugar, chega no ambiente, e alguém te pergunta de quem é, você diz: é meu. Mas não é seu, é do seu pai. Sim, mas é meu. Eu tenho propriedade, eu tenho autonomia para dizer isso. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho propriedade. E quando a gente fala que a gente serve a um Deus que tudo pode, temos que ter esta convicção, irmãos. Servimos a um Deus que tudo pode. E não é da boca para fora, é convicção. Tem que estar convicto do Deus que você serve, do Deus que você adora. E eu chamo tua atenção nesta noite para te fazer meditar em algo que veio ao meu coração hoje durante o dia, lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, precisamos anelar a presença de Deus. Precisamos ter prazer em adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Precisamos ter prazer com as coisas de Deus. Precisamos ter zelo com as coisas de Deus. Precisamos abraçar o que é de Deus, irmão. Você está me entendendo? Precisamos ter prazer. Prazer em ler a Bíblia. Ah, irmão, estou sem vontade. Tem que ter prazer. Tem que se esforçar. Tem que querer. Tem que buscar. E só assim teremos identificação com Deus. Ô glória! A palavra parece que não está muito boa, né? Mas está. Porque antes de chegar a você, ela passa por mim. E precisamos anelar a presença de Deus. Precisamos ter prazer em buscar a Deus. Se os templos estão fechados, se estamos vivendo um momento difícil, irmãos, a tua casa, você é igreja, você é templo e morada do Espírito Santo. Você pode fazer seus cultos domésticos, porque o teu ministério começa dentro da tua casa. O milagre que Deus quer operar, primeiro não é fora não, é na tua casa. E é dentro da nossa casa que precisamos florescer, fazer brotar, fazer crescer, cultivar, regar, cuidar, praticar, anelar, viver. Precisamos buscar a nossa identidade para com Deus. Precisamos nos identificar com aquilo que adoramos, com aquilo que prestamos nossa adoração ao Deus que tudo pode. Sim, irmãos, mas fulano é crente, ficou doente, sim, ele não é super-herói. Sim, fulano morreu, sim, não vai ficar para semente. Tem a colheita de Deus. E uma certa vez eu cheguei a dizer: Deus, Ele salva uns da morte, e Deus salva outros pela morte. Você não entendeu, vou repetir novamente. Deus
salva uns da morte. Deus poupa, Deus livra, Deus traz, Deus constrói, reconcilia, restaura. Mas outros, Deus salva através da morte. Uma vez Deus nos livra da morte, outros Deus nos salva pela morte. Então precisamos compreender, precisamos entender que a nossa vida aqui, a nossa peregrinação, precisamos ter a nossa identificação com aquilo que professamos, com aquilo que anunciamos, com aquilo que almejamos. Queremos tanto o céu e oramos pouco pelo céu. Queremos tanto sentir a presença de Deus, mas só buscamos quando achamos que há uma necessidade. E a necessidade ela é contínua, ela é diária. Até porque a salvação é para aqueles que perseveram até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, é contínuo. Ah, já sou crente, estou salvo. Não! Isso é se acomodar na religião. E se acomodar na religião é um perigo. Viver a religião é um perigo. Precisamos viver em Deus nossos dias diários, contínuos, buscando, anelando, para que possamos encontrar nossa identidade, ser identificado, ainda que custe, ainda que venha perseguições, ainda que ele custe alguns bens materiais, ainda que ele custe, se for possível, a tua vida. Mas você precisa ter identificação com aquilo que você professa, com aquilo que você fala, com aquilo que você anuncia. Glória a Deus por isso. Diga amém por isso. Glória a Deus. E Elias mostrou aqui a identidade que ele tinha para com Acabe. Elias simplesmente estava falando para um rei de Israel. E Elias estava dizendo para o rei de Israel: olha, rei Acabe, por esses anos não vai chover. E outra, nem orvalho, não vai molhar nem a terra, vai ser seca. Deus vai fechar as portas. Deus vai fechar as portas. Tem que ter convicção, tem que ter identidade, tem que ter certeza de que Deus é na tua vida. Então, quando abrires a tua boca, confessa diante de Deus. E para fazer valer a pena as tuas palavras diante de Deus, tem que ter vida, tem que ter altar, tem que ter identidade, tem que ter identificação. Alguém nos conhece? Sim, de onde? Ah, o irmão tal, a irmã filha de fulana. Ah, aquela irmã é uma bênção, aquele irmão é uma bênção. Seu Antônio é gente boa. Tem que ter identidade, temos que ser identificados por aquilo que professamos, por aquilo que anunciamos. E Elias nos dá uma lição que temos que ter convicção, irmãos, daquilo que Deus está nos revelando. Porque o que estava em jogo aqui na vida de Elias era a sua vida. Tanto prova que o rei Acabe mais na frente estava à sua procura. Estava querendo acabar com Elias, porque ficou difícil os dias, ficou pesado os anos. E a gente vai conhecer essa história. O texto nos diz mais adiante, já iremos concluir daqui a alguns minutos. O texto nos diz que
veio a palavra do Senhor para Elias, dizendo: vai para o Oriente e te esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, porque beberás do ribeiro e tu se alimentarás do que eu vou prover para você. Aqui é muito forte, irmão. Olha, quem tem identidade com Deus sabe o que eu estou falando e sabe desta palavra de Deus. Quem tem, irmãos, convicção de Deus na vida, ele, ainda que internamente, ele sinta o peso das noites, das lutas, das batalhas, das afrontas, ainda assim, aquele que tem identidade de Deus, identificação com Deus, ele não olha para as circunstâncias que estão ao seu redor. Ah, está acontecendo isso, ele está adorando. Ah, está faltando, ele está adorando. Irmãos, pode estar em ruínas ao seu redor, mas ele entende que Deus de Israel está no controle de todas as coisas. E se ele tem essa convicção, ele vai partir com sofrimento ou sem sofrimento. Ele vai partir na falta ou na abundância. Ele sabe que o dia dele, o dia dela, é Deus quem determina. Quem tem identificação com Deus de Israel, vai vir as dificuldades, vai vir prova, vai ser tentado, vai sofrer perseguição, vai sofrer calúnia, mas ele sabe, quem nos justifica é Deus. Oh glória! Ele tem essa certeza. Então não é o homem que vai tirar minha vida, não é o homem que vai me levar à ruína, porque o homem, ele pode ceifar esta carne mortal, mas o homem, ele não tem poder para ceifar o que está dentro, aonde o escritor de Hebreus disse, entre as juntas das medulas e na divisão da alma e do espírito. A máquina tecnológica, ela não conhece o profundo e o escondido que há dentro de você. Mas há um Deus que sonda, há um Deus que vela com a sua palavra, há um Deus que vela para cumprir com aquilo que Ele tem designado ao teu respeito. E é interessante notar, irmãos, que quando Deus se revela de tal maneira, a gente se alegra, irmãos, porque a gente sabe que não foi o homem. A gente sabe que o Espírito que habita em nós, ele testifica, ele se revela de tal forma que ficamos como criança, e é algo tão maravilhoso, algo é tão regozijante, que quem não conhece o que é de Deus, ele diz que é loucura, porque Acabe, quando escutou esta
ordem de um desconhecido. Poxa, esse homem está ficando doido. Esse homem está louco. Está vendo que ele não sabe o que está falando? Não é assim? Quando Deus nos usa alguém que não conhece os mistérios de Deus, não tem o Espírito de Deus, o Espírito que nos concede a convicção da verdadeira salvação, ele despreza, ele critica, ele condena, porque ele não tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele nos ajuda a discernir o que é bom e o que é mal, o que presta e o que não presta, para onde deves ir e para não onde deves ir. É ou não é assim? Quantas vezes fostes fazer algo e o Espírito de Deus te disse não, e você não foi? E quantas vezes o Espírito de Deus disse não e você foi? O que aconteceu? Deu errado. Dá errado. Quando não estamos na vontade de Deus, dá errado. E precisamos ter prazer em buscar ao Senhor. Talvez falta palavras, talvez falta momentos, talvez as circunstâncias não são favoráveis, mas precisamos ter prazer em buscar ao Senhor. Precisamos nos esforçar para buscar ao Senhor. Precisamos nos esforçar para lermos a sua palavra, meditarmos nas coisas de Deus. E só assim a nossa alma se encontra com o Criador. Eu vou te dar uma experiência disso agora. Você talvez possa estar se perguntando: como eu vou sentir a presença de Deus? A presença de Deus é algo tão regozijante, irmãos, que é inexplicável esse momento, porque só para quem sente sabe o quanto é regozijante. Mas eu vou te dar uma experiência de como a presença de Deus, ela pode ser evidenciada. E eu vou te dar uma experiência agora. Uma certa vez, uma criança com alguns dias de nascida estava longe da sua mãe, pois a sua mãe contrariou, estava de posse de uma enfermidade, e essa enfermidade impossibilitava dela estar com a sua filha, ou seja, estavam separadas. A mãe estava hospitalizada e a filha estava sob os cuidados do seu pai. E o interessante é que a criança chorando constante, e ninguém da família conseguia fazer a criança parar de chorar. Tentaram de tudo, nada, sem sucesso. E o interessante é que, de repente, as investidas eram frustrantes, porque não tinha sucesso. E não podia fazer nada, porque a mãe hospitalizada, a criança em casa.
E o pai naquele sofrimento sem saber como resolver. Até que a avó da criança pegou uma roupa da mãe que estava no guarda-roupa e pegou essa roupa usada e colocou perto da criança. A criança parou de chorar. Oh, glória! A criança parou de chorar pelo simples fato. Ela sentiu o cheiro de quem tinha dado a vida. Ai, irmãos, isso é maravilhoso. A presença de Deus, ela é regozijante. Ah, ele tá ficando louco, tá, irmão? Tô louco. De Deus. Ah, irmãos, como vale a pena buscar essa presença. Estamos nos identificando com o nosso Criador. Essa carne mortal, essa carne imunda do pecado, mas que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, trazendo a regeneração, trazendo a reconciliação, e assim podemos dizer que somos filhos de Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é a nossa força. Então vale a pena se identificarmos com este Deus, vale a pena buscar esta identidade, vale a pena buscar a sua presença, anelar a sua presença, querer. Temos que querer, temos que querer, temos que buscar, temos que anelar. A paz do Senhor, meu amigo. E quando Deus diz para Elias: Elias, tenho eu providenciado o teu sustento. Glória a Deus. Eu tenho providenciado o teu sustento do ribeiro de Querite. Irás beber água. E eu tenho ordenado, Elias, eu tenho dado ordem, Elias, aos corvos. Aleluia. Eu tenho ordenado aos corvos, Elias, para que te tragam pão e carne. Irmãos, quem tem o Espírito de Deus vai entender bem o que eu vou falar aqui. Talvez você está se perguntando: irmão, eu não tenho não. Se você ainda não confessou a Jesus como teu Salvador, ainda não. Mas você pode ter, aceitando a Jesus como teu Salvador. Aí você vai compreender o que estamos falando. Porque tem certas coisas, amigo, amiga, que para conhecer tem que provar. É feito um casamento cristão. A Bíblia nos ensina que tanto o noivo como a noiva tem que estar sem mancha, sem mácula. E para se conhecer, tem que haver uma aliança, um casamento, um pacto, para que daí se provem, se conheçam. Então, para se conhecer os mistérios de Deus, tem que conhecer, tem que viver, tem que querer, tem que aceitar, tem que confessar, tem que se humilhar, e assim por diante. Compreenderás os mistérios de Deus na tua vida.
E a você que compreende, a você que entende. Quem tem identidade, quem se identifica com este Deus, irmãos, até o dia de agora, até o dia de agora, de hoje, Deus não tem deixado faltar o teu pão. Por quê? Deus não tem deixado faltar, porque tu tem uma identidade. E essa identidade está no registro dos céus. E Deus olha para a identidade, consta lá o endereço, consta lá o CEP. Aí Deus se utiliza de quem você menos espera, porque de quem você espera não faz, não foi, não chegou. De quem você mais esperava não foi. Isso talvez dói lá dentro, porque você olha e se lembra: eu esperava de você, eu esperava de alguém, não veio. Mas Deus, que não se esquece, Ele tem lá tua identidade, Ele tem lá teu endereço, Ele tem o teu CEP, e Ele sabe se utilizar dos seus aqui para ir ao teu encontro, para que não te falte o necessário, porque Ele disse: o pão de cada dia dar-nos hoje. Oh, glória. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te conceda nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão angustiante, nesse tempo tão doloroso, nesse tempo cruel, que Deus te conceda este desejo de buscar o Senhor, de ter prazer nas coisas de Deus. E fazendo assim, haverá providência da parte de Deus. E como Deus é aquele que nos surpreende, Ele já vem fazendo, Ele já vem cumprindo, Ele já vem realizando. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Então continua buscando. Nas tuas orações, diz: Senhor, eu quero ter, eu quero buscar, eu quero sentir todos os dias. É como algo que não pode faltar em nossa casa, algo que não pode faltar no nosso dia a dia. Assim tem que ser Deus na nossa vida, tem que ser essencial. Há um mover que diz que todo trabalho que busca o pão de cada dia, ele é essencial. Não é verdade? Eu concordo plenamente. E se você compreende que é Deus que te sustenta, Ele tem que ser essencial da tua vida. Oh, glória! Aleluia! Bendito seja Deus! Se você entende que Ele é o teu sustento, Ele é essencial na tua vida. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique orando pelo irmão Anderson. Eu sou carente das vossas orações. A você que está pelo YouTube,
A você que está pelo Facebook, muito obrigado. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. A você que compartilhou, a você que ainda não está inscrito no YouTube, se inscreve lá. Se inscreva lá no nosso canal. Compartilha aí. Eu vou orar agora pela tua vida, eu vou orar pela tua família, pela tua casa. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nosso Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por este momento a qual o Senhor nos concede de poder compartilhar a tua palavra, compartilhar o teu amor, compartilhar, Deus, a tua essência em nós. E nesta noite, ó Deus, eu aprendi que para viver o teu agir, o teu prover, o milagre, eu tenho que ter uma identificação. Eu tenho que ter identidade. Eu tenho que estar em contato, conectado. Me ajuda, Deus, que a partir de hoje eu possa buscar mais, Senhor, a tua presença, ter prazer nas tuas coisas, na tua palavra. A Deus, ajuda com o meu coração, na minha pouca força, nas minhas dificuldades, nas minhas falhas, nos meus erros, nos meus problemas, mas que isso, ó Pai, não venha atrapalhar o desejo que está na minha alma de te servir melhor, de te buscar, ainda que alguém não entenda, ainda que alguém não aceite, ainda que alguém me critique, ainda que alguém me julgue. Ora, se tudo isso estiver acontecendo, porque a tua palavra está produzindo, a tua palavra está agindo, porque o Senhor disse que bem-aventurados os que são perseguidos, são caluniados. Mas tem momento que a gente que procura, verdade, Deus, a gente que procura, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados, das suas próprias ações, dos seus próprios erros. Erramos por ignorância, erramos por não pensar, erramos talvez querendo ajudar. Muitas vezes falamos o que não era para falar, fazemos o que não é para fazer, mas tu és o Deus que a tua palavra nos diz que se a gente confessar, se a gente se humilhar, dobrar nossos joelhos e dizer: Pai, perdoa-me, a tua palavra diz que o teu sangue nos perdoa, nos reconcilia, nos restaura, porque é o Senhor que nos justifica. E eu quero te apresentar, meu Pai, as famílias que têm participado. Eu quero te apresentar, meu Pai, os pedidos de oração, os irmãos, meu Pai, que têm interagido. Queremos te apresentar, meu Pai, as casas. Queremos te apresentar neste momento, meu Pai, sabemos das dificuldades que estamos vivendo. E queremos te apresentar, meu Pai, as famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos nestes dias, neste dia de hoje, e estão encontrando forças para dar continuidade ao seu dia, à sua noite. E sabemos que não será fácil. Queremos te apresentar, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, internados, aqueles, meu Pai, que estão nas máquinas, nas UTIs, que estão nos aparelhos, né, entubados, aqueles que estão sobre medicação, aqueles que estão aguardando resultados, aqueles que estão aguardando uma vaga, aguardando um leito, e quantos que estão morrendo nos corredores. Meu Deus, Tu és a nossa salva. Tu és o nosso Deus.
Tu és Deus para nos livrar da morte. E Tu és Deus para nos salvar pela morte. Tu és Deus para nos salvar pela morte. Como também Tu és Deus para nos livrar da morte. E se assim, ó Pai, eu creio que Tu és o meu Deus. Se eu peço para que o Senhor faça a Sua vontade, não a minha, mas que seja feita a Tua vontade, ainda que para mim seja difícil. Mas me conforta, Senhor, me consola, me dá ânimo, abençoa esses crentes, abençoa Teus servos, Deus, dá força ao cansado, restaura o vigor, dá saúde ao Teu servo, Pai, segundo a Tua vontade. Há momentos que não encontramos palavras para explicar o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa tribulação, mas que o Teu Espírito, Ele nos compreende os nossos gemidos, Ele compreende a nossa angústia, compreende a nossa tribulação. Quantas vezes pensamos, queremos partir, e o Senhor nos anima, nos anima, nos anima. Quantas vezes, quantos que não era para estar aqui esta noite, e o Senhor nos livrou da morte. Quantos corações que palpitaram da adrenalina, e o Senhor interveio na história. Não é agora, não é o dia, não é a noite, não é o momento. Ah, Deus, ah, Deus da glória, ah, Deus. Quantos que não tiveram uma noite, quantos que faz dias que não dormem, e estão se perguntando: o que é da minha vida? O que vai ser da minha vida? Quantas indagações! Eita na cama, eita na cama. Quantas indagações! Arana, camaras. Ai, Deus. Ai, Jesus. Quantas indagações! Ai, Jesus!
Ai, Jesus amado. O Deus de Israel é o Deus que te diz nesta noite: eu que te sustento com a destra da minha justiça. Eu te provo porque eu te conheço. E não tens negado o meu nome. Sobre o pouco te elevarei. Te levarei, te levarei, te levarei, te levarei. E mostrarei aos meus que é eu que te sustento. É eu que te ajudo. É eu que te ajudo. Ai, Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém? Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua vida. Continua orando por nós. Que possamos a cada dia andelar a presença do Senhor, buscar a sua face e dizer: todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.